Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo 3, no qual nós vamos discutir métodos de treinamento do ritmo. Eu gostaria de enfatizar para vocês que esses métodos de treinamento do ritmo, nós, como professores, muitas vezes, ao entrar em contato com esse conteúdo, vamos perceber que nós já reproduzimos alguns desses métodos, porque eles são relativamente meio óbvios, uma vez que nós já trabalhamos com os nossos aprendizes a transmissão do conhecimento através do movimento. Então, para vários de vocês, esses métodos eles não vão ser algo surpreendente, uma vez que nós já inconscientemente muitas vezes utilizamos deles para transmitir o nosso conhecimento, para transmitir a tarefa, para transmitir a ação motora, para transmitir a mensagem a qual nós queremos transmitir através do movimento para os nossos aprendizes. Dentre os métodos que nós temos para o treinamento do ritmo, nós temos um método de influência verbal e um método de influência demonstrativa. O método de influência verbal, ele está relacionado a alguns itens que nós necessariamente já fazemos quando principalmente vamos fazer correções. Eu acho que quando a gente fala da correção daquilo que a gente quer fazer, fica mais claro quando a gente fala dessa influência verbal, porque quando o aluno ele faz algum movimento, ou quando você quer que ele execute algum movimento, naturalmente você vai fornecer um feedback extrínseco para esse aluno, ou seja, externo, com a verbalização, ou seja, você vai dizer para ele o que ele deve fazer, o que está errado, a detecção de algo que não foi muito bem executado. Então, quando a gente fala de correção, muitas vezes fica muito simples, né, a gente entender, fica mais fácil, né. Porém, esse método a gente pode utilizar também quando a gente fornece a explicação sobre aquilo que se quer, né. Então, quando eu explico alguma ação motora, quando eu explico como eu quero desenvolver um ritmo, quando eu explico a marcação de um ritmo, quando eu explico o tempo de um ritmo, eu estou utilizando, então, um método obviamente verbal, né. Então isso se dá muitas vezes através de conversas, de comando, de indicação corretiva, como eu já falei no início para vocês, né. E eu também posso fazer uma análise verbal daquilo que o aluno está executando, né. Então quando eu dou alguma tarefa para que esse aluno faça, ele faz e eu faço uma análise daquilo que ele fez, não só para corrigir, mas também para fornecer um feedback positivo, caso ele venha executar aquilo da maneira correta ou da maneira com a qual eu espero que ele execute, eu estou utilizando esse método de influência verbal. E eu também posso fazer uma forma avaliativa, né, para saber o quanto ele conseguiu desenvolver aquele movimento, o quanto ele conseguiu desenvolver aquele ritmo, o quanto ele conseguiu desenvolver aquela tarefa. Então, o professor ou técnico ele vai se apoiar frequentemente em critérios de difícil detecção a partir do feedback intrínseco, que é aquele que o nosso corpo nos fornece. Então, quando você passa alguma tarefa para que o aluno execute, quando você passa alguma atividade, alguma proposta, eu tenho o feedback intrínseco, que é aquele que o próprio indivíduo percebe se ele conseguiu executar de maneira satisfatória ou não, mas muitas vezes, quando o indivíduo não tem essa capacidade de julgar se aquilo que ele fez foi satisfatório ou não, ou seja, algo de difícil detecção, eu, através da verbalização, eu posso fornecer uma análise, uma avaliação daquilo que o indivíduo executou através de um feedback extrínseco, né. Isso normalmente também está ligado à experiência pessoal, porque quanto mais eu pratico essa minha capacidade de fornecer e de verbalizar aquilo que eu estou vendo, ou de verbalizar aquilo que eu quero que o aluno faça, quanto mais eu pratico isso, quanto mais experiência eu tenho dentro desse feedback, melhor ele fica.
né? Então, muitas vezes, vocês vão perceber que alguns professores, né, alguns técnicos, alguns coreógrafos, eles têm muita facilidade de verbalizar aquilo que ele quer que o aprendiz faça, ou fornecer uma reflexão, uma avaliação, uma análise daquele movimento de uma maneira muito simples, muito didática. Então, aqui, quando eu penso nesse método de influência verbal, é como eu disse para vocês no início dessa aula, nós instintivamente já fazemos isso, porque nós trabalhamos com a instrução, né? Então, por isso que nós consideramos isso um método no qual eu vou verbalizar. E quando eu verbalizo, quanto mais experiência eu tenho nessa comunicação e quanto mais simples é essa verbalização, né, principalmente de acordo com a faixa etária do grupo que eu estou trabalhando, né, eu tenho que utilizar palavras e construções de frases de acordo com o ambiente, a experiência dos indivíduos com os quais eu estou trabalhando, né? Não adianta nada eu falar e utilizar uma linguagem extremamente rebuscada, por exemplo, com crianças, né? Isso é óbvio, né? Mas nós temos que saber que isso é um método, embora nós já façamos no nosso dia a dia enquanto profissionais, esse método, essa nossa atitude, nossa postura é um método no qual a gente utiliza da verbalização para passar, então, o conhecimento acerca daquilo que nós nos propomos. Dentre os métodos de influência demonstrativa, eu tenho os métodos demonstrativos visuais, os métodos demonstrativos auditivos ou sonoros, e os métodos demonstrativos motores ou sinestésicos. Eles podem ser divididos em os métodos demonstrativos visuais, em apresentação da ação motora. Então, na base do ensino, com a ajuda da demonstração, está a imitação. Então, como eu já disse para vocês, eu enfatizo novamente, né, nós instintivamente já fazemos isso, que é quando nós demonstramos aquilo que nós queremos que o aluno faça, né? Então, quando eu demonstro, quando eu peço para que eles nos imitem, em relação ao movimento ou em relação à marcação de um ritmo, isso eu estou utilizando de um método, né? Então, nós já fazemos isso, mas muitas vezes não sabíamos que isso é considerado um método, mas é, né? Então, obviamente que quando eu consigo passar, por exemplo, um movimento da maneira mais clara possível, ou quando eu consigo mostrar a marcação de um ritmo, demonstrá-la da maneira mais clara possível e didática, muitas vezes eu tenho que dividir em partes essa marcação de ritmo, muitas vezes eu tenho que dividir em partes esse movimento. Então, quanto mais didático, quanto mais claro for essa minha demonstração para que os indivíduos nos imitem, né, mais fácil assimilação os aprendizes vão ter durante a aula, ok? Também dentro do método demonstrativo visual, nós podemos utilizar a apresentação de alguns materiais didáticos, nos quais nós vamos proporcionar possibilidades complementares para que o aprendiz perceba o meio de solucionar uma tarefa motora. Então, por exemplo, quando eu apresento um vídeo do próprio aluno fazendo aquele movimento, ele consegue, através de um feedback extrínseco. Por que que é extrínseco? Porque não é dele próprio, ele consegue se visualizar, ele consegue ver como ele está executando esse movimento, ele consegue perceber como que ele está realizando esse movimento. Eu posso utilizar também de vídeos, né, para que ele faça a imitação daquele ritmo, para que ele tente fazer a demarcação daquele ritmo como ele visualiza no vídeo, também é uma forma de utilizar. Eu posso utilizar cartazes, eu posso utilizar desenhos e eu posso utilizar esquemas. Então eu posso, para complementar a minha explicação, por isso que são possibilidades complementares, utilizar desses materiais para facilitar, então, a compreensão dos aprendizes em relação a esse conteúdo. Ainda dentro dos métodos demonstrativos visuais, eu posso utilizar da orientação visual,
para ajudar a executar corretamente o movimento no espaço e no tempo, com pontos visuais de referência. Então, por exemplo, eu posso demarcar dentro do meu espaço utilizando objetos, utilizando algumas marcações com fitas, com giz, algum risco no chão, eu posso utilizar alguns aparelhos, e dentro dessas demarcações eu posso fornecer os comandos. Então, por exemplo, se eu faço algumas marcações no chão, e eu coloco, quando eu tenho a marcação, por exemplo, de 2 objetos, esse aluno tem que dar 2 giros. Quando eu tenho a demarcação de 3 objetos, esse aluno tem que dar 2 giros e 2 palmas, por exemplo. É óbvio que são exemplos bem simplistas, mas eu posso colocar dentro do ambiente demarcações de objetos no qual eu vou desafiar a maneira cognitiva com a qual o aluno tem que executar aquele movimento, e não somente pela simples imitação. Então eu posso agregar esses objetos de forma com a qual eu vou construir, né, a movimentação, o ritmo dentro do espaço que eu tenho, e no qual eu vou desafiar o indivíduo a assimilar, quando ele entra em contato com essas demarcações visuais, o que ele tem que fazer. Muitas vezes em jogos e brincadeiras, a gente utiliza muito desse método, no qual quando a gente mostra, por exemplo, uma plaquinha com um determinado desenho, o indivíduo tem que fazer um movimento A. Quando eu troco a plaquinha, ele tem que fazer o movimento B. E isso exige do indivíduo que é uma memorização, isso é um desafio cognitivo, no qual ele tem que assimilar não só o movimento, o ritmo, mas no qual ele tem que assimilar também o que aquela imagem, qual é o comando que aquela imagem, que aquela orientação visual fornece. Dentro dos métodos demonstrativos auditivos, eu posso utilizar pontos sonoros de referência. Isso pode ajudar na assimilação do ritmo das ações motoras, por exemplo, sons e acompanhamento musical. Então, muitas vezes, não só no treinamento, por exemplo, da dança, né, no treinamento não, né, nas aulas de dança, mas também no treinamento dentro do atletismo, né, só para a gente fazer um paralelo com a corrida, muitas vezes, o que o técnico faz no atletismo? Ele comanda a passada do atleta através de sinais sonoros como a palma. Então, o atleta ele tem que realizar, por exemplo, a passada da corrida de acordo com o ritmo da palma do professor. Então, quanto mais rápido ele bate essa palma, mais rápido deve ser a passada. Quanto mais lenta essa palma, mais longa a passada. Então, aqui eu estou, por exemplo, utilizando de pontos sonoros de referência para que o indivíduo modifique, então, o seu movimento. E isso entra dentro do treinamento do ritmo, por quê? Porque o ponto sonoro é quem dita o ritmo e a frequência do movimento que eu estou realizando. Eu posso utilizar de alguns sons dentro da música, por exemplo, todas as vezes que o indivíduo ouve uma determinada batida ou ouve um determinado instrumento, isso pode estar associado à realização de um determinado movimento. E quem vai montar isso é o professor através da sua criatividade. Então, todas as vezes que ele ouve a batida do bumbo, ele pode fazer um movimento, por exemplo, circular. Ele pode fazer um movimento, por exemplo, de giro, ele pode fazer um movimento de salto, né? Então, através dos sinais sonoros, eu também desafio de maneira cognitiva o meu aluno, porque ele não está simplesmente imitando, mas ele tem que fazer uma associação entre aquilo que ele ouve, nesse caso, e o comando que aquele sinal sonoro exige e, então, executar. Dentro dos métodos demonstrativos motores, nós temos a organização da percepção pelo indivíduo das sensações vindas do aparelho motor. Então, por exemplo, quando o professor ajuda e guia a mão do aprendiz no ensino do movimento, isso é um método demonstrativo motor. Por quê? Porque existe a sinestesia, existe o sentido, existe o sentir, pele na pele, quando o indivíduo
é então conduzido pela mão do professor para entender qual é a frequência, qual é o ritmo e qual é o caminho daquele movimento. Posso auxiliar também ou conduzir, né, enquanto professor, a movimentação, posso fazer correções e encaixes do movimento, por exemplo, como fixação de postura, e essa condução no qual eu utilizo, né, dessa demonstração motora, ela é muito visível, por exemplo, na dança de salão. Na dança de salão existem diversos comandos que o professor ele pode dar ao seu parceiro ou, né, quando você tem, né, um 2 a 2 dançando, um parceiro pode fornecer ao outro comandos através do quê? Através do toque, através da condução pela mão, no qual o indivíduo vai entender, por exemplo, a orientação, o trajeto que ele tem que seguir, o ritmo, por exemplo, dentro do samba a gente consegue fazer demarcações de ritmo através da demonstração motora, no qual o parceiro conduz o seu outro parceiro através da mão, e dependendo do ritmo ou do movimento que essa mão realiza, a pessoa consegue então executar o movimento de acordo com aquele comando, né? Então isso fica muito claro. Essas são então o conteúdo relacionado ao treinamento do ritmo, né? Como eu disse para vocês, é algo que instintivamente alguns deles nós já realizamos, e eu peço então para que vocês considerem esse conteúdo, porque vocês vão precisar realizar um plano, né, de aula, no qual vocês vão utilizar desses métodos, e vai ser necessário, então, que dentro desse plano de aula que vocês vão elaborar, que vocês deixem explícito qual é o método que vocês estão utilizando, né? Vocês não precisam escrever, vou utilizar o método A ou B, mas através da explicação das atividades as quais vocês vão elaborar de maneira criativa, vocês podem dizer se o aluno vai ter que imitar vocês, se o aluno vai ter que fazer essa eliminação através de sinais sonoros, se ele vai ter que fazer essa eliminação através de sinais visuais, se ele vai ser conduzido pelo professor durante a aula. Então vocês podem considerar esses métodos, que são métodos bastante simples, mas que são amplamente utilizados dentro da transmissão do conhecimento da dança. Muito obrigada.